Nós temos mais casos de morte de dengue por dengue nestes primeiros meses deste ano do que nos outros 7 anos anteriores. Olha o dado, durante 7 anos houve menos casos de morte por dengue, e olha que a morte obviamente é a situação mais grave, porque o fato só de ficar praticamente 2 semanas com a doença e completamente improdutivo, a pessoa sofrendo, ela não pode estudar, não pode trabalhar, e tudo isso já é grave também, né? Mas como é que o país chega só nesses primeiros 6 meses do ano, nós estamos já em julho, mas 6 meses do ano com mais casos de morte por dengue do que nos últimos 7 anos. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, ainda é ministra da Saúde? O presidente Lula fala como um verborrágico, falastrão, inconsequente, que gera uma série de problemas para o país e não dá nenhuma declaração disso recente. Vivemos sob uma epidemia de dengue. Neste caso, e não tem como não ser diferente a crítica. É simples o caso, é incompetência e falta de recursos do governo para a campanha, que ele está gastando menos, já mostramos isso. Gastou menos no ano passado, está gastando menos nesse ano também. E a dengue é um assunto assim lateral na vida do Brasil. Não é para esses 4.367 pessoas, essas 4.367 pessoas que morreram, assim como para os seus familiares, que perderam alguém por uma doença que vem dos anos 80 e todo mundo sabe como evitar. É fumacê, é campanha de conscientização, tudo isso é simples. Nós não estamos falando assim de uma doença como, por exemplo, quando apareceu a pandemia, que ninguém entendia exatamente o que era a Covid-19, havia discussões sobre aquele assunto. Bom, a gente viu que era muito menos do que se imaginava, mas vamos lá. Era uma novidade. Isto não é uma novidade. No final dos anos 80 tinha campanha disso para evitar e a gente nunca teve uma epidemia dessa proporção. E olha que hoje temos muito mais tecnologia de informação, inclusive, basta ver as redes sociais, o quanto seria efetivo se o governo tivesse trabalhado de forma, obviamente, inteligente, mas dedicada a isso. Não tem nada disso no Ministério da Saúde. A ministra estava entregando ambulância, não tocou no assunto. O presidente Lula, de novo, fala e não toca neste assunto. Nós temos uma epidemia no país. E a ministra Nízia Trindade continua, porque ela é amiga da primeira-dama. Porque a mídia convencional aí, que tem relações, digamos, estranhas com a Secretaria de Comunicação do governo, também não fala do assunto. Bom, pode não falar, mas 4.367 pessoas morreram. Essas famílias vão ficar sem essas pessoas. E tem outros milhares de pessoas que estão aí, obviamente, com dengue e sofrem, no caso, 2 semanas. Dá mais ou menos isso, 12, 13 dias em que a pessoa fica completamente improdutiva e sofrendo de uma doença que todo mundo sabia desde o final dos anos 80 como evitar. Chegou a este número por incompetência deste governo, que sequer tem a vergonha, a honestidade intelectual de tocar no assunto.